Os apóstolos de Jesus, todos escolhidos por Cristo para participar do seu ministério aqui na Terra, desempenharam papéis importantes na pregação do Evangelho. Após a subida de Jesus para o céu, tiveram que seguir sem ele, enfrentando perseguições e muitas vezes, mortes brutais. Um ponto a se observar é que poucas mortes dos apóstolos são detalhadas nas Escrituras, pois o Novo Testamento focalizava outros aspectos. A maioria das informações sobre suas mortes provém de textos apócrifos, estudos históricos, relatos contemporâneos e tradições. Sabendo disso, vamos começar? Comecemos com Tiago, filho de Zebedeu, cuja jornada foi marcada por testemunho e por fim, martírio em nome do Evangelho. Tiago Maior, conforme registrado no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos na Bíblia, foi o primeiro apóstolo a sacrificar a vida pela causa cristã. Enquanto Judas Iscariotes teve um trágico destino após sua traição, a morte de Tiago eternizou-se nas Escrituras. Durante a perseguição de Herodes Agripa por volta de 44 d.C., sua morte à espada, possivelmente decapitação, ocorreu. Apesar da perda, o anúncio do Evangelho perseverou, e a Igreja continuou a prosperar. Já Tiago Menor, filho de Alfeu, pode ter enfrentado o martírio por crucificação ou apedrejamento. Adentremos um episódio crucial da vida de Pedro, o discípulo fiel de Jesus, cujo destino foi revelado nos encontros pós-ressurreição. Jesus, prevendo as provações que aguardavam seus seguidores, alertou sobre perseguições e morte, João 16, 1, 2. Após a ressurreição, em um diálogo com Pedro, Jesus profetizou: "Quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Segue-me." João 21, 18, 19. A ordem de seguir Jesus sutilmente indicava o martírio de Pedro. Embora a Bíblia silencie sobre os detalhes de sua morte, a tradição cristã antiga afirma que Pedro foi martirizado em Roma, provavelmente em 65 d.C., durante a perseguição liderada por Nero. Segundo tradições, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo no Circo de Nero, local que hoje é o Vaticano. A trajetória de André, irmão de Pedro, culminou em um martírio impactante, segundo a tradição cristã, embora não haja registro bíblico específico sobre sua morte. A narrativa tradicional revela que André enfrentou a crucifixão em Patras, na Acaia, após sofrer intensa tortura, sendo crucificado em uma cruz em forma de X, também conhecida como Cruz de Santo André. Filipe, o incansável mensageiro de Jesus, levou sua palavra à Ásia Menor, enfrentando um destino desafiador. Filipe enfrentou o martírio possivelmente em Herápolis no ano 54 d.C. As narrativas históricas variam nos detalhes, mas alguns relatam que foi crucificado de cabeça para baixo, gesto de profunda humildade diante de sua fé. Outros mencionam que Filipe morreu de causas naturais. Bartolomeu, nome que traz consigo a intrigante interpretação de filho daquele que suspende as águas ou filho daquele que se suspende. Num primeiro momento cético e por vezes irônico diante das coisas divinas, Bartolomeu, conhecido também como Natanael, experimentou uma transformação notável após o encontro com Jesus. Emergiu como um dos apóstolos mais ativos, reconhecido pelo próprio mestre como um verdadeiro israelita, no qual não há fingimento. Há relatos de que na Armênia, após converter o rei Polímio, a esposa e 12 cidades, Bartolomeu foi martirizado, vítima da inveja dos sacerdotes pagãos, foi esfolado vivo e frente à resistência à morte, decapitado. Além disso, há relatos também de que ele na verdade foi crucificado. Tomé, conhecido por sua incredulidade, tem seu destino final envolto em relatos históricos que sugerem seu martírio na Índia. Embora não haja registros bíblicos detalhados sobre sua morte, a narrativa tradicional destaca que Tomé pode ter sido cortado ao meio, crucificado ou queimado vivo.
Matias, o apóstolo que sucedeu a Judas Iscariotes, é conhecido como póstumo, por ter sido escolhido após a morte do traidor. Algumas correntes teológicas o consideram como o 13º apóstolo, uma vez que sua eleição para ocupar tal posição está registrada nos Atos dos Apóstolos na Bíblia. As informações adicionais sobre Matias derivam de tradições e escritos da época, constituindo fragmentos com citações e frases que, segundo os teólogos, são atribuídos a ele. Conforme a tradição, Matias dedicou-se à evangelização na Judéia, Capadócia e posteriormente, na Etiópia. Sua vida foi marcada por perseguições e martírio, culminando em sua morte por apedrejamento e decapitação em Colchis, Jerusalém. Simão, chamado de Zelote, dedicou-se a propagar o evangelho na Pérsia, enfrentando desafios significativos. Sua pregação vigorosa encontrou receptividade, mas também despertou oposição. Há diferentes relatos que sugerem que Simão, o Zelote, enfrentou o martírio, alguns indicam crucificação, outros falam em ser cortado ao meio. Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu, leva a mensagem até a Mesopotâmia, determinado a compartilhar os ensinamentos cristãos. A história de Judas Tadeu atinge seu ápice no martírio. Há relatos variados sobre sua morte, alguns mencionam machados e porretes, outros apontam para o apedrejamento. O apóstolo João, um dos mais jovens, foi testemunha de momentos cruciais, inclusive a ascensão de Jesus. Após ser perseguido, há quem diga que ele foi quase queimado vivo pelo imperador Domiciano, ou então que ele foi literalmente jogado em uma grande vasilha de barro com óleo fervente, mas milagrosamente sobreviveu sem nenhuma sequela. De qualquer forma, João foi exilado na ilha de Patmos e, posteriormente, morreu de causas naturais em Éfeso, por volta do ano 103 d.C. Mateus leva o evangelho até a Etiópia, enfrentando o martírio. Mateus enfrentou desafios e pregava com fervor. No entanto, sua jornada culminou em um final trágico. Diferentes relatos indicam que Mateus foi martirizado, alguns sugerem que pela espada, outros pela lança. Essas histórias revelam a coragem e a devoção dos apóstolos diante das adversidades. Por mais que tiveram o privilégio de presenciar e vivenciar com Jesus Filho de Deus em carne e osso, suas vidas não foram fáceis, mas cada um manteve o exemplo da fé até o fim, contribuindo significativamente para a disseminação do cristianismo como vemos nos dias atuais. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueçam de deixar o seu gostei nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos edificantes como esse. Compartilhe com seus amigos e familiares e vamos fazer com que o Evangelho chegue a mais pessoas. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.